Então vamos para o nosso estudo. Hoje, o nosso 12º estudo dessa série, né? Crentes supersticiosos. Estamos hoje começando, vamos dizer, uma subsérie, né? Ou um novo tema, né? Que é amuletos e palavras mágicas. Este tema nós veremos em 3 estudos, né? E são exatamente as próximas 3 semanas de dezembro. Vamos terminar o ano falando disso, né? De amuletos, de palavras mágicas. Na verdade, os 2 primeiros estudos, né, mas o de hoje, principalmente, é muita história. Nós vamos fazer um apanhado histórico. Eu digo, queridos, eu podia chegar aqui, né, e dizer para você, olha, isso aqui está errado e pronto, né? Mas eu prefiro me debruçar um pouco na análise histórica, né, a gente vê o erro e tentar mudar e tentar entender muitas coisas, porque muitas vezes nós repetimos. Nós, digo que o ser humano, de uma forma geral, repete por paradigma, aprendeu assim, é assim que vai ser, né, e não analisa por que está errado ou por que está certo. Então, nós vamos hoje fazer um apanhado histórico. Sei que às vezes pode ser, né, parecer, né, eu amo, né, mas para alguns pode parecer enfadonho, mas é uma análise importante de ser feita, né? Não é só saber em que crer, é saber por que crer. Então, nós vamos começar lendo Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versos 11 a 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 11 a 20. Essa primeira leitura eu a farei, e nas demais, hoje são poucas leituras, né? Nas demais, então nós nos revezamos. Os irmãos leem também, participam lendo. Atos, capítulo 19, versos 11 a 20. Diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se deles, pôde mais do que eles, de maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém. Né, aqui nesse texto tem uma razão de nós lermos esse texto, dentro do estudo você vai ver, mas aqui fala, né, veja aí, né, um detalhezinho aí que, né, a gente vai falar mais para frente, né, a palavrinha mágica, né, em nome de Jesus é quem Paulo prega, né, como se em nome de Jesus fosse palavra mágica, né, e não funcionou, não funcionou, né, porque para usar o nome de Jesus você tem que ter intimidade com ele. Então, em nome de Jesus, né, que as pessoas estão usando muito hoje, eu tenho falado muito isso aqui na igreja, as pessoas têm falado muito, qualquer coisa em nome de Jesus, em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, querido. Mas o nome de Jesus não é para ser usado de qualquer hora, de qualquer jeito e por qualquer um. Não é palavra mágica, né? E tem outros detalhes aí sobre os quais nós vamos falar mais para frente, ok? Para a introdução, no dicionário Priberan, amuleto é objeto ao qual se atribui poder intrínseco
para proteger, atrair bênçãos ou afastar o mal. No nosso primeiro estudo, Analfabetismo Cristão, e eu vou citá-lo daqui a pouco também, o pastor Diego falou sobre isso, sobre o amuleto, né? Um objeto em que as pessoas começam a crer ou a confiar. Talvez o melhor termo seja confiar. As pessoas acham que aquele objeto tem um poder nele mesmo. Aquele objeto vai trazer bênção, vai proteger do mal, né? Falando dos que não são cristãos, vai dar sorte, né? Vai espantar o mal olhado. Por quê? Porque o objeto em si tem esse poder. Então isso é um amuleto, né? Aí, antigamente as pessoas usavam pé de coelho, acho que até hoje tem gente que acredita nisso, pé de coelho, trevo de 4 folhas, né? Meu pai costumava dizer, se pé de coelho desse sorte, o coelho não tinha morrido, né? Porque ele tem 4, né? Então, isso é um amuleto, ok? Um objeto ao qual se atribui poder intrínseco para proteger. O poder está nele. E comece a pensar nisso, querido, porque é fato que muitos evangélicos têm muitos amuletos. Nós tratamos até semana passada do óleo da unção. E muitos veem o óleo da unção como um objeto com poder nele mesmo. Quando a Bíblia diz claramente, o apóstolo Tiago, a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo que tem poder. A oração da fé salvará o doente. Então o óleo não é amuleto. Muitos o tratam assim, mas tem muitos outros objetos. Ou seja, amuleto é qualquer objeto que alguém acredita ter certa força ou poder, até espiritual, impregnado e diretamente ligado ao próprio objeto. Seja por seu material, né? E aí você sabe daquelas pessoas que batem na madeira. Por quê? Porque é madeira, né? A madeira, querido, ela é isolante elétrico, ela não é isolante térmico, mas ainda assim, dependendo da descarga que você dá, a madeira transmite energia, né? Não sei se você sabe disso. Então, pelo seu material, porque é madeira, ela isola o azar, né? Pela forma, a cruz, muitas pessoas têm a cruz, né? Supostamente a cruz de Cristo, o formato de cruz como um amuleto, né? O símbolo, a lenda, seja lá o que for, né? Sendo isso a causa da sua eficácia na proteção, na bênção e etc. Como eu falei, há elementos aí, né? Que você já viu alguns que são evangélicos, né? A cruz, muitos, né? Muitos cristãos usam a cruz, né? Fazem até o sinal da cruz como, né? Tem um amuleto, ok? Apesar de que expostas literalmente, definição e ideia parecem absurdas aos cristãos, né? Se eu falasse, ah, amuleto é isso, ó. Que isso, gente? Tem gente que acredita nessas besteiras, né? Muito crente que fala, gente que acredita no coelho, gente que acredita na ferradura, no trevo de 4 folhas, né? Parece absurda a ideia, né? Mas infelizmente muitos evangélicos atualmente usam consciente, inconscientemente ou enganosamente de amuletos. Alguns sabem que não, isso aqui não deveria, pastor, né? Mas né, a gente continua. Quantas vezes a gente falou aqui da bibliomancia, né? Que é abrir a Bíblia a esmo, deixa eu ver o que Deus tem para falar comigo. E aí a gente já falou, olha, não faça, tá errado, tá. Eu sei que eu não deveria, mas foi só aquela vez. Quantas pessoas já me falaram isso? Né? Pastores, inclusive. Não, eu sei que tá errado, mas aquele dia eu estava num desespero tão grande que eu fiz só aquela vez. Então fez conscientemente. Tem gente que faz inconscientemente, né? Nunca foi discipulado, nunca teve ensino, né? Traz o ranço lá de fora, para ele é algo normal, né? E aí quando você falou que ele está errado, eita, eu não sabia, né? Então ele fazia inconscientemente. Tem uns que são enganosamente, né? Ele até sabia que era errado, mas vem alguém dar um argumento meio torcido e a pessoa se convence do engano. Então é fato. E aqui já começa, né? Comece a analisar a sua vida, foi essa a nossa oração, para ver se você não está usando de amuleto. Se não tem um termo, se não tem uma frase, se não tem um objeto que você usa como se fosse um amuleto, porque aquele objeto por si só tem poder, né? Eu já contei aqui a história de uma irmã, quando a gente estava no campo missionário, que ela, quando ela ia dirigir, ela colocava a Bíblia no banco do passageiro do lado, porque a Bíblia iria protegê-lo. Querida, a Bíblia em si só, a Bíblia, essa aqui, ó, é só um livro. A Bíblia por si só não tem poder nenhum. O que faz a diferença
é o que está escrito aqui quando vivido no coração. Aí faz diferença. Ela por si só é só mais um livro. Se você jogar no fogo queima, se jogar na água estraga, né? Então, mas veja se você, né, não tem, se nós não estamos usando de amuletos aí, certo? Então, mais uma vez, sempre, né, estamos nessa série já há 12 semanas fazendo isso. É importante fazer uma análise do assunto, apresentando os amuletos evangélicos, sim, infelizmente há, e esclarecendo biblicamente os problemas desses usos. Vamos mostrar alguns, não tem como eu falar de todos, né? Até porque coisas que não têm por si só o uso, né? As igrejas não estão usando, mas às vezes é algo que a pessoa fez lá e deu certo, e ela começa a trabalhar esse ritual ou esse objeto como um amuleto que ela mesma criou. Então eu vou apresentar alguns, os mais comuns, os mais em evidência, e mostrar que isso está errado. Está errado. Ok? Então vamos lá, vamos falar da questão histórica, né? Essa situação não começou ontem, tá? Não começou na década de 70 com o neopentecostalismo, não foi. Isso aí é muito mais antigo. E talvez, ou provavelmente, porque é muito antigo na história da humanidade, é tão difícil arrancar, certo? A origem histórica do uso de amuletos revela que sua adoção, desde a origem, está em deturpações bíblicas, na política eclesiástica e na falta de ensino bíblico, né? O analfabetismo cristão. Então, nós vamos ver, querido, que lá, na verdade, assim, você vai voltar lá no povo de Israel. A Bíblia cita um amuleto que o povo de Israel criou, né? Então, algumas deturpações bíblicas, vamos pegar da época da igreja para cá, algumas deturpações bíblicas. A questão da política eclesiástica, né, ou da politicagem eclesiástica, essa questão de eu tenho que atrair as pessoas, eu tenho que arrecadar dinheiro, eu tenho que encher a igreja, né? Tem a questão, nós vamos falar lá do Império Romano, então essa política ou politicagem eclesiástica. E aquilo que o pastor Diego falou no primeiro estudo, né, o analfabetismo cristão. Né? Você não ensina as pessoas, elas se tornam vulneráveis. Né? Lamentavelmente, querido, atualmente a gente vive um tempo em que mesmo as pessoas ensinadas têm se feito vulneráveis e presas fáceis. Infelizmente, né? As pessoas hoje, não adianta você expor Bíblia, você traz, você mostra, você argumenta, você vai no grego, você vai no hebraico, você vai. Mas é porque é mais fácil, é mais cômodo, é mais interessante, é mais aprazível você crer na doutrina mais fácil, na doutrina errada. Mas é a que te convence mais, mesmo que ela não seja bíblica. Né? E tudo isso continua ocorrendo, talvez até pior hoje, né? O que mantém o estudo como importante, né? É lamentável, mas hoje as coisas continuam acontecendo. Desde muitos séculos antes de Cristo, amuletos eram comuns no paganismo, no misticismo, no ocultismo e religiões populares. Como eu disse, lá no povo de Israel, né, quando o povo de Israel saiu do Egito e estava no deserto, você lembra daquela praga que Deus mandou, das serpentes ardentes? E depois Deus mandou que Moisés fizesse uma cobra de bronze, uma serpente de bronze, colocasse numa haste, quem olhasse para aquela serpente ficaria curado. Ali era um ato de fé, mas depois a Bíblia mostra que o povo de Israel guardou aquele objeto como um amuleto. E quantos anos antes de Cristo? Né? O povo de Israel saiu do Egito cerca de 1440 antes de Cristo. Né? 14 séculos antes de Cristo, você já tem a Bíblia mostrando um amuleto que o povo adotou. E com o passar dos anos, né, nos diversos povos, assírios, egípcios, babilônicos, os sírios, né, os líbios, os tírios e tantos outros povos ali, você vai vendo isso. Né? As pessoas tinham os seus amuletos, né, vou chamar de pagãos, as religiões que não eram associadas ao Deus Jeová,
tinham seus amuletos, né? Então, para proteção contra doenças, contra maus espíritos e desgraças, direcionamentos em decisões e etc., se usavam. Por que eu vou citar? Porque nós vamos ver que aqueles amuletos que se usavam lá 14, né, 10 séculos antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 3 séculos, 300 antes de Cristo, não sem razão são usados hoje. A história só foi recalchutada, né? Então eu vou citar por isso. Se usavam objetos, né, colares, anéis, cajados, espadas e etc., com inscrições mágicas. Hum. Bulas, né, são medalhões, né, uns negócios grandes, não são só colarezinhos, são medalhões mesmo, contendo atraidores de sorte e de virilidade, né? É uma coisa que era comum, especialmente ali vamos dizer, nos bárbaros do norte da Europa, né? Ali godos, ostrogodos, visigodos, gauleses, francos, lombardos, né? Os celtas, principalmente, os vikings, né? Essa preocupação da virilidade, né? Então, eles usavam objetos assim, e mais uma vez, você tem na Bíblia, no livro de Gênesis, as famosas mandrágoras. Apesar de que as mandrágoras são um fitoterápico, algo que nós hoje teríamos, né, como um fitoterápico, né, mas você tinha já essa preocupação ali das mulheres de alguma coisa que, né, incentivasse a virilidade do marido. E os homens, claro, também queriam ter, né, a sua virilidade protegida, então usavam amuletos, né, as bulas, né, esses medalhões com algumas coisas que atraíam a sorte, né? E você sabe que o culto, a comemoração de Páscoa que se tem hoje, a Páscoa, vou dizer a cristã não, porque Páscoa cristã não existe, né? Eu vou dizer, Páscoa cristã não existe, né? Essa que tem coelhinhos e ovos está baseada em cultos de virilidade, de adoração de fertilidade da deusa Eostre, né? Da virilidade. Então você tinha essa preocupação, né? Os filacterions. Você já ouviu um nome parecido disso na roupa dos judeus, mas é outra coisa. Filacterion, como está escrito aí, eram pratos usados em necromancia, consulta aos mortos, né? Coisa que você vai ver também depois no povo de Israel. Não usou, né? Saul, quando consulta a pitonisa, ele não usa de um filactério, mas procura os mortos, né? São pratos. Hoje em dia, né, não fui pesquisar como se usa isso, mas ainda é usado. Você, né, não vá atrás disso, não, mas tem imagem disso na internet. Né? São pratos usados em necromancia. E claro, quando você trazia os mortos revelavam o futuro, davam proteção e coisas do gênero. Né? Pedras místicas, que até hoje existem, os cristais de cristalina, né, e cristais que estão aí, né, no teto de templos e muita coisa, porque atrai boa energia, porque filtra, porque faz, porque acontece, né? Nós falamos, ao falar do óleo da unção, eu falei disso, né, de uma igreja que nós fomos que tinha o óleozinho de cada cor, e as pedras, muita gente diz, a pedra de tal cor é porque ela atrai isso, espanta aquilo, se você quer isso, é pedra de tal cor e tal. Pedras místicas. Símbolos e imagem de deuses, né? Também é muito difundido, né, no meio cristão, né? A adoração de imagens, né? O amuleto, né? Ali é o que me protege, né? Bonequinhos, estatuetas ou representações dos antepassados. Aqui eu falo muito do Gladiador, o filme Gladiador, né, que ele retira uns bonequinhos parecendo de Durepox, né, coloca lá no altarzinho e faz essa oração aos antepassados. Era comum na Europa, né, mas não só na Europa. Essa veneração aos antepassados, os antepassados como os protetores, isso você vê no Egito, isso você via na região de Cartago, né? Tudo isso, né? Era um culto pagão, principalmente os reis, né? Os reis, eles tinham seus antepassados como reis deuses, protetores, né? Então esses bonequinhos, essas estatuetas de antepassados também eram amuletos para os pagãos.
praticamente todos ainda são usados até hoje, e muitos deles dentro do meio evangélico, né? Infelizmente. No século III depois de Cristo, vamos dar um salto na história, vamos entrar na era da igreja, na era cristã mesmo. No século III depois de Cristo, antes do Édito de Milão, o famoso Édito de Constantino, né? Em Hoc Signos Vintes, naquela visão, suposta visão de Constantino, em que ele então cessa a perseguição aos cristãos, ele não torna o cristianismo a religião oficial do Estado romano, ok? Não foi Constantino que fez isso, mas ele cessa a perseguição aos cristãos e dá liberdade de culto, é o Édito de Constantino. Mas antes disso, a igreja estava sob perseguição, né? Então, no século III, né, com a igreja sob perseguição, os pagãos, né, os bárbaros ou os gentios, como queira chamar, que se convertiam ao cristianismo, sentiam a necessidade de fortalecer a sua fé, espelhando-se nos mártires, mas apresentavam a dificuldade de lidar com a ausência de elementos visíveis. Queridos, e isso é algo até para nós hoje, né? Muitas vezes a gente, né, fica assim, e agora, né? Eu queria ver Deus, eu queria sentir algo, né? Eu fui curado, eu queria sentir um calor de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora, um negócio. O ser humano tem essa dificuldade da, da fé no invisível, né? A nossa carne não aceita isso muito bem, né? As coisas espirituais se comparam com as espirituais e se discernem pelo espírito. A nossa carne não aceita. Então você imagina isso. Lá no século III, eu não estou defendendo, okay? Estou explicando, né? Lá no século III, os cristãos sendo perseguidos. E estou falando de cristãos verdadeiros, porque sob perseguição, querido, só é cristão quem é cristão mesmo, né? Não tem cristianismo por conveniência, por dinheiro, não. Se fosse pego, morria. Então, aqueles que se convertiam nesse contexto de perseguição, de risco de morte, eles sentiam essa necessidade. Eu queria algo para fortalecer a minha fé. Eu me espelho no fulano que foi degolado por Cristo e ficou, né? Aquele que foi levado para a arena, né, dos circos máximos e morreu lá atacado pelas feras. Aquele homem é um exemplo para mim, né? Eu queria, né, me espelhar nele. E eu não tenho nada, nem conhecia aquela pessoa. Então, essa ausência de elementos visíveis criava um problema, né? E como o ensino da intercessão dos santos, né, os santos, né, mártires que, por estarem vivos em Cristo, podiam interceder pelos vivos, já estava estabelecido, isso foi estabelecido por volta do ano 284, tá? Os novos cristãos começaram a celebrar missas em seus túmulos, pedindo a sua intercessão. Então, mais ou menos, né, no ano 284, mais ou menos, tem essa permissão da igreja, né, de que, ou essa aceitação, essa doutrina, nasce essa doutrina de que aqueles que foram muito santos aqui na terra, não conheço nenhum, na verdade, né, e todos são carentes da misericórdia do Senhor, você sabe disso, né, mas eles tinham crédito no céu, né, e aí, contrariando tudo que a Bíblia ensina até hoje, criou-se essa doutrina, não, de que existem pessoas que podem interceder por nós lá. Bem, se existem pessoas que podem interceder por nós lá, não existe, não, estou na mente deles. Então, eu vou até onde essas pessoas estão, mas já estão mortas, não tem problema, onde elas estão sepultadas, e lá eu vou pedir a elas, que já estão mortas, mas, né, elas estão lá no céu olhando por nós, segundo eles, tá? Então eu vou rezar lá para elas, para que elas então intercedam por mim, me deem essa proteção, fortaleçam a minha fé, intercedam por mim junto a Cristo. Aí você já tem um problema, né? Contraria completamente o escrito do apóstolo Paulo a Timóteo. Só há um mediador entre Deus e os homens. Mas a igreja abriu mão aí. A igreja deixou isso. Não,
não, sabe? Como foi falado aqui no domingo, tem nada não, isso é normal, né? Aí a música completa, eita coisinha que faz crente se dar mal. Aí a igreja tinha que ter cortado esse falso ensino, mas deixou, né? Não demorou para que esses cristãos, né, que iam fazer missas e rezas e orações nos túmulos, passassem a tomar relíquias desses túmulos e dos próprios mártires, como suposta ligação com a santidade dos mártires, tendo sua presença espiritual, entre aspas, e testemunho da fé do cristão em Deus. Então eles iam lá no túmulo. Túmulos, você pensa em túmulos da Europa, túmulos no Oriente Médio, túmulos, né, no Mediterrâneo, né? Então você tem, não eram túmulos como os nossos aqui, né, que você tem um caixão de madeira dentro de uma cova de concreto, né? Túmulos como, por exemplo, os dos judeus, que você empurra uma pedra e o corpo está ali. Ou muitos outros túmulos, lembra quando nós falamos da crucificação, que muitos crucificados e muitos dos que foram entregues às feras em Roma não eram sepultados, né? E se você pega esse detalhe histórico, nós falamos lá no panorama bíblico, então, né, só isso aí já mata a história da cruz de Cristo, mas vamos lá, né? Os condenados cristãos que eram mortos pelas feras, queimados vivos, eles não eram sepultados, né, em sepulcros, porque quem fosse lá pegar o corpo era associado a eles. Lembra dos discípulos com Jesus? Jesus morreu, os discípulos ficaram com medo dos judeus. Por quê? Porque eles seriam associados e seriam condenados também. Então não tinha essa, queridos, né, de e fulano foi um santo, né, glória a Jesus, vamos sepultá-lo, todo mundo, aquela procissão. Não tinha, ele morreu condenado, né? Morreu no Coliseu, morreu nos circos máximos, joga o corpo lá no terreno baldio, no pântano que existia em Roma, e isso é histórico, né? Joga lá no pântano e deixa lá. Então, alguns, né, jogados para lá, outros sepultados em algum lugar. Os cristãos, né, entre aspas, porque isso já não tá no ensino de Cristo, né? Eles iam lá e, já que eu estou aqui orando, rezando, fazendo missa, deixa eu pegar aqui um osso do dedo, deixa eu pegar um anel, deixa eu pegar uma mecha de cabelo, deixa eu pegar um dente desse santo e eu vou levar comigo para me dar proteção, me dar sorte, me abençoar, né? Aqui é para estar perto, é o elemento palpável que preencheria, né, o vazio da fé. E a verdade é essa, é um vazio da fé. Essas relíquias eram fragmentos de ossos dos mártires, pedaços das roupas com que foram sepultados, óleos das lâmpadas das suas sepulturas e etc. E isso aí é histórico, queridos, tá? Isso aí não estou inventando para fazer drama. Você pode olhar, né? Procure na internet, no site que você quiser, vai mostrar isso aí. Isso é histórico, certo? Os cristãos estavam saqueando as sepulturas. A verdade é essa. E ao invés de lidar com esse fato, extirpando-o por meio do ensino bíblico e fé, como eu falei, a igreja tinha que ter entrado aí, olha, está errado, a Bíblia não ensina isso, né? Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei, a um só mediador entre Deus e os homens, né? Vamos lá no livro de Jó, morrendo o homem, acabou, não tem mais nada aqui, que parte tem aquele que morreu com o que está acontecendo aqui? Ao invés de entrar aí, a igreja defendeu extraoficialmente, até então extraoficialmente, o uso de relíquias, por ensinos e textos de vários dos teólogos pós-apostólicos. Eu me recuso a usar o nome pais da igreja. Para mim, né, o pai da igreja é o Espírito Santo. Mas se você quer tratar de homens que deram origem à igreja, são os apóstolos. A geração que vem em seguida, segunda e terceira e até a quarta geração, eu me recuso a chamá-los de pais da igreja, né? Então, eles são os teólogos pós-apostólicos, ok? Então, esses homens, que você vê aí se eles são os pais da igreja, né? Que deturparam completamente a Bíblia, né? Esses teólogos pós-apostólicos, eles começaram a defender em seus textos, em seus escritos, em seus livros,
extraoficialmente. Não era uma posição oficial da igreja, era uma posição daqueles teólogos, mas eles tinham grande influência, né? Até hoje tem, né? Tertuliano, que morreu no ano 220, Orígenes, né? Orígenes morreu em 254, mas até hoje a influência teológica de Orígenes existe. Cipriano de Cartago morreu em 258, Dionísio de Alexandria, né, que morreu em 265, e vários outros, que em seus textos defendiam isso, não condenavam isso. Ah, né, não tem nada não, isso é normal, né, pode levar, leva uma lembrancinha do santo, né, ao invés de entrar aí. E aqui, de novo, eu volto lá, que o pastor Diego falou. A gente precisa aprender por isso. No domingo, o pastor Elígio pregou sobre isso, né? A gente precisa aprender, a gente precisa se inteirar, querer aprender, querer colocar em prática. Não é só ouvir, entrar por aqui, sair por aqui. Tem que fazer mudança na nossa vida, tem que mudar os nossos pressupostos, tem que mudar a nossa cosmovisão, tem que mudar a nossa maneira de viver. Senão, né, vou usar uma frase do apóstolo Paulo em outro contexto, não é como um sino que soa, só faz barulho, né? Ou como um texto que eu recebi recentemente, é como um machado cego, que bate, 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 faz barulho, mas não faz nenhum corte. Então, o ensino bíblico precisa mudar os nossos pressupostos. Toda terça-feira, quando a gente estuda aqui, você tem que terminar o que é que eu estou fazendo, onde eu posso mudar com relação a isso. Mude. Historicamente, a igreja errou porque se omitiu do ensino bíblico. Se omitiu. Depois do Édito de Milão, em 313, né, que já é século IV, o cristianismo passou não só a ser uma religião permitida, mas também favorecida. Ainda não era a religião oficial do Império. Como eu falei, não foi Constantino quem tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Isso aí é difundido, mas isso está errado. Okay? Não foi Constantino. Mas é fato que quando Constantino termina a perseguição aos cristãos, dá liberdade de culto a eles, e ele mesmo se diz cristão, apesar de que, né, ele falou que era, mas ele não abandonou as práticas pagãs, e nós vamos ver isso num outro estudo mais para frente. Constantino não abandonou as práticas pagãs, mas ele se dizia cristão. Então os cristãos se sentiram favorecidos, e de fato foram favorecidos, com algumas práticas, com algumas questões. Então o cristianismo não era só uma religião permitida, ele era uma religião favorecida. E como os imperadores cristãos, começando pelo próprio Constantino, usaram a religião cristã para unir o império, nós tratamos disso também no panorama, né, como a Pax Romana foi usada para unificar o império e o cristianismo foi usado nesse sentido, né? Oh, se você é da mesma religião que eu, nós tendemos a não entrar em brigas, né? É o pensamento, né? A gente vê hoje no meio evangélico não é bem assim, né? Mas lá atrás era. Se estamos na mesma religião, se somos servos, né, ou adoradores do mesmo Deus, nós não vamos brigar. E aí começou, né, o uso do cristianismo com esse modo, essa ferramenta de unificação. E aí que entram os outros elementos, né? Milhões de pagãos aderiram formalmente ao cristianismo, apesar de que nem sempre se converteram. Né? Tá todo mundo sendo, né? Se eu não me tornar cristão, eu vou morrer, adivinha? Eu vou tornar, não, eu sou cristão. Né? Ele não se converteu, ele aderiu ao cristianismo. Não houve arrependimento de pecados. Não houve fé genuína e crença em que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por nós, que veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e voltará. Não houve isso. Houve o quê? Adira a religião cristã, senão você vai morrer. Agora, quem não é cristão, né? Mais para frente acontece isso, quem não fosse cristão morria.
né? Então, muitas pessoas aderiram ao cristianismo, mas não se converteram. E qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, né? Então, muitas pessoas aderiram a isso, mas ainda quase sempre presos a costumes mágicos e supersticiosos. Por quê? Porque não houve conversão. Porque além de não haver conversão, não havia ensino bíblico. O importante era que você se tornasse cristão, viesse para a igreja e jogasse as suas moedas lá no gasofilácio, né? Contribuísse, que você aderisse às cruzadas para libertar a Terra Santa, né, da mão do Império dos árabes, né, na época ainda não era o Império Otomano, o Império Otomano vai subir depois, né, os islâmicos que dominavam a Terra Santa. O importante era isso, que você apoiasse, né, o Papa para ser o rei, ou o rei que o Papa apoiasse. Então, as pessoas aderiam ao cristianismo, mas não havia transformação no coração e nem na maneira de pensar. E esses hábitos pagãos, essas superstições, essas crenças mágicas e as festas, aqui num parêntese, né, que nós já tratamos da Páscoa, do Natal, já tratamos de tudo isso, vinham no bojo. Foi uma forma de unificar, foi uma forma de apaziguar o império por meio da religião, mas sem conversão genuína. Então, os pagãos, e pense em milhares de pagãos, não pense em centenas, não pense, né, em pouquinhos, pense em milhões, na verdade, de pagãos que aderiram ao cristianismo. Pelas questões políticas envolvidas, né, tanto a política imperial, né, para você crescer no império em determinado momento, no Império Romano, você tinha que ser da religião do império. Então, em determinado momento, não, sempre foi. Você tinha que estar, né, tinha que puxar saco do imperador. Quando o imperador era cristão, as pessoas iam para o cristianismo, né? Então, tanto pela questão política imperial, quanto o aumento associado de poder político dos papas e bispos. Quem nomeia Carlos Magno, o imperador Carlos Magno, foi um papa. Ele disse, agora vai ser assim, e acabou, né? E nessa época, queridos, isso aqui é bem antes da Reforma Protestante. Então, a igreja dita cristã, porque aqui a igreja já estava bem dissociada do cristianismo, mesmo da Bíblia, era uma só. Daí o termo católica. Católica quer dizer universal, né? Não a do reino de Deus, quer dizer a que abrange, né, o mundo todo. Nessa época era a igreja católica, certo? Não, ninguém se opunha, não havia um contraponto. Era a igreja, supostamente o segmento da igreja apostólica. Por isso apostólica, católica apostólica. Ok? Então, com tudo isso, né, com as questões políticas envolvidas, era muito poder, a igreja dominando, né, você sabe disso, isso é histórico, a igreja dominou o mundo conhecido de então, né? Especialmente depois da queda do Império Romano, no ano 400 e uns pouquinhos, a igreja domina a Europa toda, né, e quase o mundo todo, né? Então, com o crescimento da prática, inclusive com a construção das basílicas de Roma, Constantinopla e Jerusalém, né, supostamente sobre túmulos de mártires, a igreja foi cedendo e se acomodando à situação. O que acontece? Milhões de pagãos vão chegando. Se já era difícil você ensinar, ou não era interessante você ensinar, quando a igreja era um grupo pequeno de crentes verdadeiros, imagine milhões de pessoas que, se você ensinar, você vai perder poder político sobre elas, você vai perder o poder econômico sobre elas. Não vamos ensinar. Então, a igreja foi cedendo, foi se acomodando à situação. E, na verdade, começou a incentivar a prática. E você sabe que a, a Basílica de São Pedro, no Vaticano, né, diz, já falamos sobre isso também no Panorama, é que foi construída sobre o túmulo de Pedro, né? A de Jerusalém, a de Constantinopla, todas elas, teoricamente, né, ou supostamente, foram construídas sobre túmulos de mártires, certo? Por quê? Porque se tornou a prática, se tornou a ordem.
na igreja dita cristã da época? Altares, nós vamos tratar disso. Altares devem ser construídos sobre túmulos de mártires, valorizando o quê? O amuleto, valorizando a relíquia, certo? Então a igreja foi cedendo, né? O concílio de Laodiceia foi em 363 e 364, ele proibiu o culto aos anjos e condenou superstições, mas não se posicionou contra relíquias. Ou seja, ele criou um paradoxo, uma contradição. Ó, né, o cristão, né, não pode crer em superstição, não sei o quê, mas tem a sua relíquiazinha aí, pode, né, fique à vontade. Então você tá incentivando a superstição, porque a relíquia está ligada à superstição. Ninguém tem uma relíquia simplesmente por ter uma relíquia, né? Falando em termos religiosos, a pessoa tem uma relíquia porque ela vê ali uma superstição, um amuleto, algo que vai lhe proteger. Então ela se torna um amuleto, tá? Está ligada, né? O Concílio de Cartago, em 401, não só diretamente abordou as relíquias, como as oficializou, determinando que nenhum altar cristão, e aqui tem dois problemas, né? O problema é que não existe altar cristão. O altar cristão sou eu, o altar cristão é você, certo? Já falamos disso, eu vou falar disso aqui ainda nesse tema, né? Aquele púlpito lá na igreja, ele não é o altar. Aquele tablado, ele não é o altar. Não vem aqui para frente para o altar, querido, o altar sou eu. Eu sou templo, eu sou o sacerdote, eu sou oferta. É o que a Bíblia ensina, certo? Não tem mais poder ali no púlpito, ali na frente, não tem. Então, já é um problema a igreja dizer que o altar cristão, né, e é um outro, não existe altar cristão, né, deveria ser consagrado sem relíquias de mártires. Então, ela não só oficializa, como ela dá um poder enorme para essas relíquias. Agora, elas é que eram os elementos de consagração do altar cristão, né, do púlpito, do centro do templo, né, e eram as relíquias que davam esse poder, essa sacrossantidade do lugar. Isso é 401. Não é o que acontece hoje? Não é o que acontece hoje? Quantas você já viu, querido? Quantas pessoas? Quantas pregações você já viu? Né? Vem aqui para frente, aqui para o altar. Vamos orar. É aqui no altar que as coisas acontecem, na hora do apelo. Não, querido, a coisa acontece é no coração. É aqui dentro que as coisas acontecem. 1624 anos depois. Isso aí continua vigorando dentro das igrejas evangélicas. Só que lá, eles falaram que o altar tinha que ser consagrado com relíquia de mártires. Não podia ser consagrado sem. Se fosse consagrado sem, não estava consagrado. Certo? Assim, o uso pagão de amuletos foi cristianizado. Pronto, agora o que os pagãos faziam desde antes do povo de Israel, ou lá quando o povo de Israel saiu do Egito, agora estava dentro da igreja cristã e oficializado. Agora era uma prática cristã reconhecida, apesar de contrariar a Bíblia. Infelizmente. É mais uma coisa que foi trazida para dentro do meio evangélico, meio cristão, na verdade, né, junto com as festas e com as coisas que nós já tratamos. Certo? Mas ao invés de pedras gravadas com o nome de deuses, né, como os pagãos faziam, né, os cristãos, sempre entre aspas, porque essa prática é contrária à palavra de Deus, começaram a portar os encolpia. É o nome bonitinho disso, né? São pequenos relicários ou medalhões usados no peito, geralmente em forma de cruz ou então oval, que guardam relíquias sagradas, né? Ossos, trapos, lascas, imagens ou tiras de papel com versículos, né? São os encolpia. E até me pergunto se esses pedacinhos de papel com versículos bíblicos não são os precursores das caixinhas de promessa de hoje, né? Os precursores do hábito de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 em casa, né? Só o Salmo por si só ele já me protege, não, querido. O que faz
o que nos faz habitar a sombra do Onipotente, o que nos faz descansar à sombra do Onipotente, é descansar, é habitar no esconderijo do Altíssimo. Não é a letra do Salmo, né? Mas talvez daqui tenha surgido esse hábito, né? O verso em si me protege, né? Então agora, o mesmo que os pagãos faziam, os cristãos começaram a fazer. Obviamente, você conhece a lei da oferta e da procura do comércio? Quando aumenta a procura, quando aumenta a demanda, né, o preço sobe, né, as coisas começam a mudar no comércio, né? A oficialização aumentou a demanda por relíquias e algumas situações passaram a ocorrer, né? Agora todo mundo quer relíquia. Relíquia é o que te protege. Eu estava, há uns dias atrás, vendo um programa, um documentário de um explorador chamado Josh Gates, Em Busca do Desconhecido. Não sei se alguém assiste. E ele agora já, acho que ano passado, né, 2024 ou 2023, ele foi procurar, ele foi encontrar-se com um colecionador de relíquias, que tem relíquias desde o século, né, desde antes de Cristo até quase, né, teoricamente, né, teoricamente. Então, a demanda cresceu, né, então algumas coisas começaram a acontecer. Primeiro, as transferências, né, o traslátio, né, mover relíquias de um lugar para outro passou a ser aceito, em especial para consagrar igrejas. Bem, se havia uma norma que nenhum altar cristão, e repito, isso não existe, se nenhum altar cristão podia ser consagrado sem relíquia, como seriam nos lugares onde não havia, né, ninguém, nenhum mártir morreu, não é onde Cristo viveu, onde Maria, onde João Batista, nenhum profeta, não tem nada naquele lugar. Não pode ter igreja? Não. Então a gente começa a transferir os corpos dos mortos de um lugar para outro, porque lá tem que ter relíquia, né? Então no começo era feito sob autorização, mas logo abriu espaço para abusos e comércio, né? Pode levar? Não. Ó, né, vamos aí, né? Será que eu posso transferir o corpo do morto? É claro. Ó, você aceita dizer que esse osso de galinha agora é uma relíquia que foi. Ah, claro, né? Abusos e comércios, como acontece hoje no meio evangélico, né? A vassoura sagrada, o travesseiro santo, né? O kit de maquiagem, né? Peregrinações e economia religiosa. Cidade onde havia relíquias atraíam peregrinos, claro, né? Se a igreja está dizendo que as relíquias têm poder. E tá todo mundo dizendo que aqui tem o corpo de alguém sacrossanto, né? Que vou dizer que foi para o céu de tripa e tudo, não, porque o corpo tá ali, né? As pessoas vão vir aqui, vão querer olhar, vão querer tirar foto. Foto não tinha na época, né? Vão querer presenciar, beijar, lamber, né? Fazer tudo, como fazem até hoje em Jerusalém, né? Essas cidades atraíam peregrinos, o que gerava um movimento econômico. Ah, você quer ver o corpo do morto, do santo? Não é mais de graça, não. Agora, né, você tem que dar uma pequena contribuição. Você tem que deixar uma. Que não é oferta, aquilo é imposto. Né? Então, isso move, nasce o turismo de relíquias. Né? Então, vamos lá naquela. É aí que entram, né? Aí que entra, na verdade, a famosa Ordem dos Cavaleiros Templários. Os Cavaleiros Templários, eles foram uma ordem que fazia segurança dos peregrinos que vinham da Europa até a Terra Santa. E eles guardavam, eles eram, né, não faziam só a segurança do Templo de Jerusalém, se foi isso que você, né, templários do templo, eles tinham de fato, né, isso também é histórico, eles guardavam o Templo de Jerusalém, mas se você olhar a base deles em Aco, no norte, ela era uma base de proteção a peregrinos. Então, eles protegiam os peregrinos até Jerusalém. Claro que tinha um preço, não era de graça, né? E eles enriqueceram muito assim. Isso também é histórico, tá? Procure saber sobre a base dos Cavaleiros Templários em Aco, que você vai ver isso.
Eles enriqueceram com esse, né, com esse dinheiro da guarda dos peregrinos. É o turismo de relíquias, com propaganda, competição. Agora, né, se os peregrinos estão vindo aqui, eu vou abrir um hotel. Bem, mas se eu abrir um hotel, a outra pessoa fala, eu tenho que abrir um hotel melhor do que o hotel desse aqui, porque eu preciso ganhar o dinheiro dos peregrinos que estão vindo. Né? E todas as práticas normais, eu não estou dizendo que, né, isso está errado, é comércio, é prática normal, é hospedagem, é atividade comercial. Ué, né? Então, mas você gera uma prática comercial em torno de algo teoricamente sacrossanto, sagrado, né? Não é. Não é sacrossanto, não é sagrado, mas no estabelecimento da igreja da época era. E criou-se uma economia em torno disso. Né? Hoje nós temos, né, o famoso mercado evangélico. Você não ouve falar dos cantores que estão lançando CDs para entrarem no mercado evangélico? Você hoje tem a moda evangélica, é todo um comércio em torno de alguma coisa. Né? Falsificações e mercado paralelo, claro, né? Não tinha esse tanto de marketing para ter, né, esse tanto de relíquia para atender o povo. Né? Então, em meados do século V, até demorou, né? Começaram as denúncias sobre a venda de relíquias falsas. É como eu falei, pega o osso de galinha e diz que ele é o dedo mindinho de não sei quem. Né? Vamos lá. Né? Como eu disse, não há nada novo debaixo do sol. A partir do século VII, veja, a coisa começou no século III. No século VII, 4 séculos, 400 anos depois, com esses abusos e comércio, começaram a ocorrer críticas ao uso de relíquias. 400 anos para alguém falar assim, gente, isso está errado. Não é isso, não. 400 anos. E você, né, acho que você imagina que ele não ganhou essa popularidade toda também, não. Né? Então começaram a ocorrer críticas ao uso das relíquias e já dos ícones. Né? A iconolatria, chamada, né, a veneração de santos, de imagens, no século VII, né? Imagens e objetos outros que não relíquias. Por meio de teólogos como Gregório Magno, que foi papa, né? Ele foi papa e ele foi contra a iconolatria. Você vê que não deu muito resultado, né? Recentemente, sei lá, deve ter um mês, né? Que o atual dito Papa, né, falou uma verdade bíblica que deixou todo mundo, né, de cabelo em pé, né? Maria não é intercessora. Pô, né, Deus nos acuda, né? O povo foi para a internet sentar e rir nele, né? Como é que ele fala um absurdo desse? Bem, não estou defendendo ele não, mas é o que está na Bíblia, né? Então, há alguns que levantam alguma coisa, mas ainda assim, né, o povo não quer ver, né? Então, Gregório Magno falou isso. Isidório de Sevilha, em 636, e até os concílios hispânicos do século VII se levantaram contra as relíquias. Isso é histórico, essas atas existem, tá? Esses éditos, essas atas existem. Você consegue, com uma certa dificuldade, você consegue verificar na internet, material escaneado de museus, ok? Mas não deu esse efeito, né? Mas com o avanço das críticas, a igreja reafirmou a legitimidade do culto às relíquias no segundo concílio de Nicéia. Ao invés de parar e pensar, gente, não é que esses homens estão falando é verdade, olha só, a Bíblia está dizendo isso aqui. Não, não, vamos reafirmar. Porque, queridos, era muito dinheiro envolvido, era muito poder, poder político, poder econômico. Não era interessante. É o que acontece hoje. Né? O poder, não vou dizer político, mas até político, porque muitos desses, né, vendedores das indulgências evangélicas, das relíquias evangélicas, dos amuletos evangélicos, eles se candidatam e são eleitos, são os mais votados. Então tem poder político.
Tem o poder sobre a vida das pessoas. Olha, você vai comprar esse óleo aqui e você não vai comer durante 3 dias. Quando no quarto dia você vai beber o óleo e as pessoas se submetem. É um poder sobre a vida das pessoas, é um poder econômico. Pague aqui, né? A bagatela, eu falei aqui, né? Um pastor uma vez veio me oferecer um óleo da unção orado no monte, né? Acho que meio litro era, né, 200 e não sei quantos reais, né? Porque foi orado no monte. Falei, querido, muito obrigado, não preciso disso não, né? O poder econômico. Então não é interessante, não é interessante, né, desfazer disso. Então a igreja reafirma isso, né? Reafirmou a legitimidade do culto às relíquias, que com base na distorção dos textos bíblicos de 2 Reis 13, 21 e Atos 19, 11 e 12, não só defendeu o uso de imagens e relíquias como parte do culto, mas condenou quem as rejeitasse. Vamos lá, em 2 Reis 13, 21, é quando um homem revive ao tocar os ossos de Eliseu. 2 Reis 13, 21. Por favor, alguém leia. E sucedeu que, enterrando a roupa, e lançaram o homem na sepultura de Eliseu, e caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu, e se levantou sobre os seus pés. Eles disseram, veja aí como os ossos do homem de Deus têm poder. Querido, os ossos do homem de Deus têm poder, então ele não morria. Né? Eu sempre uso Eliseu como um grande exemplo, né, de que nós estamos no mundo. Né? Eliseu foi o homem usado por Deus para curar Naamã de lepra. Mas a Bíblia diz que ele morreu doente. Por que que ele não se curou? Porque existe a vontade de Deus. Se os ossos de Eliseu tinham esse poder todo, ele não tinha morrido. Né? Tem muito mais aqui nesse texto do que simplesmente atribuir poder ao osso de Eliseu. Né? E outra coisa, né? Todo mundo foi profeta que nem Eliseu, né? Então os ossos de todos os crentes, de todos os, né, os que creem em Cristo, têm poder para isso? Então é uma distorção clara do texto, mas, né, você pega, como eu falei, tem muita gente que é enganada. Tem um argumento, não, eu sei o que é. Aí vem um e fala, mas você leu só isso aqui? Pega o texto fora de contexto, fora do contexto imediato, fora do contexto geral, fora do contexto exegético, fora do contexto hermenêutico, joga lá e o incauto. E é mesmo. Né? Atos 19, 11 e 12. Foi parte do texto que nós lemos hoje. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então aí, tá vendo? Ó, não, tá vendo? O lenço, a roupa do santo cura. Se tivesse esse poder, Paulo não teria morrido. Né? Morrido não, sido martirizado. Né? Então, e aqui a gente volta no que nós falamos semana passada, que eu já falei hoje, né? O que cura não é o azeite, não é o óleo da unção, é a oração da fé. E nós terminamos o estudo de semana passada fazendo esse comentário, né, pastor Diego, frisando isso, né? A fé primeiro vem em quem é o alvo da oração. Então aquela pessoa cria que o Jesus a quem Paulo servia era poderoso para curar. E ele tocava naquela roupa, naquele lenço, naquele pano, não crendo em Paulo, mas crendo em Cristo, e era curado. É como a mulher que tocou na orla de Jesus, no manto de Jesus. Né? Ela cria em Jesus e não no manto. Mas o texto, fora do seu contexto imediato, fora do seu contexto geral, fora do seu contexto exegético, fora do seu contexto hermenêutico. Em uma época em que o povo não lia a Bíblia, hoje também o povo não lê a Bíblia, não. Explica muito, né? Então, em uma época que o povo. A diferença é que naquela época o povo não podia ler a Bíblia. Hoje o povo pode, mas não quer. Né? Então,
Tem uma chargezinha que eu já até citei aqui, alguém falando assim, né? Qual é a grande vantagem de aprender a ler? E ele fala, quando você não sabe ler, você é vulnerável àquilo que te falam. Você não tem como combater. Não, está escrito aqui, ó. Você não lê, você não sabe ler, né? Os cristãos na época não podiam ler a Bíblia. Era alto demais para eles, não podiam ler. Então, o que os sacerdotes, o que o clero dissesse, era aquilo ali e acabou. Hoje os cristãos podem ler a Bíblia, mas eles preferem acreditar no clero. Não, fala aí, né? Se você falar, tá valendo. Né? E aí volta no que foi falado aqui no domingo. Né? Meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Mas lhe faltou conhecimento porque o povo não quer, porque o povo despreza. Então, dois textos foram usados para reforçar uma nítida, uma clara heresia, um ensino antibíblico, que perdura até hoje, certo? Do ano 787. E aí, não só reafirmou o uso de relíquias, condenou quem rejeitasse. E quem falar mal vai ter problema, né? Então, o uso de relíquias e imagens, né, amuletos, estava consolidado e oficializado pela e para a cristandade. Pronto, agora é lei. Use amuleto, use relíquia, use santos, use imagens. Acabou. Agora é assim, né? 787 depois de Cristo. Aí você diz, mas raiou a luz da reforma, né? Depois ela começou a apagar de novo, né? Nós estamos onde estamos, né? E com isso, na Idade Média, né, dos séculos 9 a 13, a mercantilização das relíquias se espalhou de modo tão vertiginoso que surgiu uma frase atribuída a Rábano Mauro, que morreu em 856, ou a Valafrido Estrabão, que morreu em 849, que dizia: se juntarmos todas as relíquias da cruz de Cristo, poderíamos construir um navio. Você já viu essa. Se não ouviu essa frase, já escutou algo semelhante, né? Porque a frase foi posteriormente adaptada pelos reformadores e mais recentemente por pastores. Mas é fato, querido. E até hoje é assim. Até hoje, se a gente juntar todo mundo que tem a relíquia da cruz, lasca da cruz de Cristo, e inclusive no meio evangélico, a gente constrói um navio, constrói um prédio, certo? Faz um madeiramento, né? E a gente, como a gente viu no panorama, você sabe quantas lascas da cruz de Cristo existem? Zero. Zero. A gente viu isso no panorama. A análise histórica da condenação de um condenado. A análise histórica de quem era Jesus na época. Jesus, na época, ele não era ninguém, nem os apóstolos ficaram com ele. Aí, 300 anos depois, uma mulher volta. 300 anos depois, Jerusalém já tinha sido destruída e queimada pelo menos duas vezes. Pelo menos duas vezes. Não, eu achei a cruz de Cristo aqui, é lasca. Né? Então, o negócio tomou uma proporção absurda. Tão absurda quanto é hoje. Né? E aí surge essa frase: se juntarmos todas as relíquias da cruz de Cristo, poderíamos construir um navio. Né? A reforma protestante do século XVI, 1517, a reforma protestante, pelo menos a data que se atribui, né, a fixação das 95 teses de Martinho Lutero, a gente diz que foi ali que começou a reforma. Nós já estudamos isso aqui também, né? Nós vimos que ela é todo um processo, a coisa não acontece da noite para o dia. Né? Mas adotando 1517, né, a reforma protestante deu uma guinada na posição sobre as relíquias, né, sobre os amuletos. Novamente, se levanta uma geração de pessoas que diz isso está errado. E aí, enquanto a igreja medieval havia oficializado, né, tornando um sacramento material obrigatório em altares e fontes de peregrinação, e multiplicado e comercializado relíquias, os reformadores reagiram de modo fortemente crítico, rejeitando-as.
denunciando abusos e chamando ao retorno da centralidade da Escritura e da fé em Cristo. Sola Scriptura, solus Christus. Foi isso o que nós cantamos. Só a ti, meu Senhor, solus Cristo. Dai-me a Bíblia, fonte é de luz, sola Scriptura. Infelizmente, os crentes hoje, os cristãos, os evangélicos, têm seus amuletinhos para não ser mais sola Scriptura, né? Vamos falar do o grande reformador, né, Martinho Lutero, ou Martin Luther. Rejeitou a venda de indulgências, foi o grande estopim das suas 95 teses, foi a venda de indulgências, né, e ridicularizou a proliferação de relíquias, porque é ridículo você pensar, né, é patético, ridículo é uma coisa digna de riso, por definição, e é ridículo, mas é patético, é algo digno de pena. Alguém pensar que, né, 300 anos depois se achou a cruz de Cristo. Uma cidade foi queimada 2 vezes, no mínimo, né? Defendendo que a escritura é suficiente, ou sola escritura, né? Ensino que posteriormente foi sintetizado como sola escritura, reafirmou que relíquias não têm poder espiritual, que a veneração de ossos e objetos leva à superstição e à idolatria. Não tem jeito, querido, não existe desassociação. Não existe desassociação. Quem compra hoje a rosa amarela ungida pelos 317, no monte não sei qual, ele está cultivando uma superstição, ele está atraindo poder, está dando poder àquele objeto e acaba que é uma idolatria, porque aí agora aquele objeto é o objeto de culto, não é mais Deus, é aquele objeto. Eu tenho que andar com esse objeto, né? Se Cristo comigo vai, não me interessa, mas a Rosa está indo comigo, né? Então, é idolatria, é superstição. Então, o uso de relíquias, o uso de amuletos, é superstição e idolatria. João Calvino, ou Jean Calvin, escreveu em 1543 uma obra chamada Traité des Reliques, né, o Tratado das Relíquias, específica sobre o tema. E aqui eu quis colocar uma curiosidade, porque tem a ver, né? Você vai rir, você pode até rir, mas não está muito diferente hoje, não. Dessas aqui, até, né? Nessa obra, né, no Traité de Reliques, ele fez um inventário das relíquias que havia simultaneamente naquele momento em igrejas e mosteiros de 12 cidades na Alemanha, 3 cidades na Espanha, 15 cidades na Itália e 30 a 40 cidades na França. Então ele, né, foi pesquisando que relíquias havia. E ele juntou. Nós estamos falando, querido, de 1543, tá bom? Adotando, a gente já fez essa conta, que Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo e que Jesus morre aí no ano 33 aproximadamente depois de Cristo. Pastor, dá 37. Pois é, mas a Bíblia não diz que Jesus morreu com 33 e nós tratamos disso no panorama. Certo? Então, adotando isso aí, né? Adotando que foi no ano 30, vamos botar 33, né? Para fazer as contas, são 1510 anos depois. 1510 anos depois da morte de Cristo, essas eram as relíquias que estavam oficialmente declaradas na Alemanha, Espanha, Itália e França. A verdadeira Arca da Aliança. Ou seja, ela sumiu de lá para cá, né, de 1543 para cá. Porque em 1543 ela estava em algum lugar na Europa, né? Não foi para Jerusalém quando os judeus retornaram do cativeiro, ela foi para a Europa. 2 varas floridas de Arão, que não estavam na arca quando o templo foi inaugurado, mas estavam na Europa.
1510 anos depois. Duas. Né? Ela floriu duplamente, certo? Relíquias dos magos do Oriente, né? Que a Bíblia não diz quem são, né? A Bíblia não diz que eram três, a Bíblia não diz que eram reis, a Bíblia não diz quem são, mas as pessoas já tinham as relíquias, não, ainda tinham as relíquias dele 1510 anos depois, certo? Várias pedras que mataram Estevão. É como eu estou dizendo, é ridículo e é patético, né? Mas é tão ridículo quanto a lasca da cruz, né? Porque alguém matou Estevão. Estevão foi morto numa perseguição. Quem voltou lá para pegar pedrinha, né? A Bíblia diz que todo mundo fugiu. Três cabeças de João Batista, que até onde a Bíblia diz só tinha uma, mas apareciam três. Uma espada e um escudo do arcanjo Miguel, com os quais ele batalhara com o diabo em Apocalipse 12:7. Na batalha caiu em algum lugar e alguém achou, né? Várias penas das asas do anjo Gabriel. Em lugar nenhum também na Bíblia diz que tinha asa. Várias mechas do cabelo de Maria. E aqui tem uma questão muito interessante e contraditória, porque para a igreja, nessa época, Maria não morreu. Maria foi assunta aos céus, né? Dormiu num lugar e subiu no outro. E eu já estive nos dois, né? Mas, historicamente falando, a história mesmo registra que Maria morreu em Éfeso. Inclusive, tem lá o túmulo de Maria. Quem já foi na Turquia, em Éfeso, tem o túmulo de Maria em Éfeso. E aqui está dizendo, não, mas tem as mechas do cabelo. Então, se tem mechas do cabelo, a menos que ela sofresse de alopécia, né? E alguém pegou, aproveitou e juntou, né? Algo está errado com as mechas de cabelo de Maria, né? Leite materno de Maria. Leite materno de Maria. Ficou guardado por 1510 anos, aproximadamente, né? Segundo ele, segundo Calvino, a quantidade combinada era tão grande que apenas uma vaca poderia produzir tanto, né? E transgênica, porque para durar 1510 anos tinha que ser plástico, na verdade, é margarina, na verdade, né? Uma roupa de Maria, dois pentes de Maria, né? Nas suas mudanças ela perdia os pentes. Um anel de Maria, vários pares de chinelo de Maria, 14 prepúcios de Cristo. Isso foi Calvino que escreveu. 14 prepúcios de Cristo. Não são 14 pedaços, são 14 prepúcios. Um manto de Jesus. A toalha com a qual Jesus enxugou os pés dos discípulos. Não basta o lenço com a qual Verônica, Santana, Ana, não sei o nome dela, não, limpou o rosto de Jesus quando ele caiu, né, no meio da Via Dolorosa, né, aí secou o rosto de Jesus e ficou com a imagem. Não basta o sudário de Turim, tem a toalha, né, que Jesus enxugou, com a qual Jesus enxugou os pés dos discípulos. Um pedaço do peixe que Cristo comeu após a ressurreição. Queridos, também que as coisas são, assim, desafiam a inteligência. Um pedaço do peixe, leite materno, né, 14 prepúcios. Uma pegada de Cristo em uma pedra. E isso aqui, né? Se você já foi a Jerusalém, tem lá o buraco onde Cristo colocou a mão quando ele caiu na Via Dolorosa. O problema é que a Jerusalém que Cristo viveu está 13 metros abaixo da Jerusalém atual. Então, Jesus, para botar a mão nesse buraco, ele teve que dar um pulo muito grande, né? Em Patmos, eu também estive lá,
A caverna onde João teve a visão do Apocalipse. Tem lá o buraco onde João colocou a mão quando ele se ajoelhou. Não dá para dizer nem que João esteve naquela caverna, né? Então, a pegada de Cristo numa pedra, né? E a gente fala, quem guardou? Quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, eles se importaram com isso. Eles estavam completamente cristãos. Eles não estavam apegados a isso, que pegada de Cristo em pedra, né? Vários frascos com lágrimas de Cristo, né? Só faltou dizer que eram as que ele chorou no sepulcro de Lázaro, né? Então, sabe, Calvino achou realmente tão ridículo, tão patético, que ele foi atrás e falou assim, gente, olha que absurdo que é. Né? E talvez você esteja rindo aí, oh, meu Deus, mas o povo era. O problema é que os crentes têm feito a mesma coisa hoje. A mesma coisa. Hum? Observação: apesar de a lista ser absurda e hilária, é válido refletir sobre quão hilários e absurdos são os hábitos, né, como a bibliomancia e os objetos adotados atualmente pelos evangélicos como seus amuletos. Primeiro que tem igreja dita evangélica vendendo lasca da cruz de Cristo, sim. Tá? Tem igreja vendendo. Aí tem igreja vendendo o lenço que o vice-Jesus usou no culto não sei qual, né? O talite do não sei quem, o quipá do não sei quem. E as pessoas estão comprando esses absurdos. A água do Rio Jordão, a folha de oliveira do Rio Jordão, né? Alguém uma vez falou que foi a Jerusalém, um apóstolo desses aí, que foi a Jerusalém e estava trazendo um avião com 5.000 litros d'água do Rio Jordão. Você sabe o que são 5.000 litros d'água? Para o cara trazer de avião, né? É hilário, é ridículo, é patético. Mas os crentes estão comprando. Os crentes estão comprando. Mas isso aí eles não riem, não. A gente não ri, né? Quando alguém, né, fala o sangue de Jesus tem poder, à torta e à direito. A gente não ri, né? Porque a gente leva a sério. Mas é tão patético quanto isso. Vamos seguir em frente. O pastor tá meio, né? Calvino afirmou que, obviamente, tais relíquias eram falsas, né? Não! Pois é. Mas que estas e outras relíquias eram vendidas desde o século V e que o comércio só aumentava à medida que o mundo se tornava inevitavelmente mais corrupto. E eu acho que se ele vivesse hoje, ele ia dizer: meu Deus do céu, olha isso! Né? As do século V, as do século VII e agora as do século XXI. E gente que se diz reformada. Ele defendeu que o uso de relíquias era idolatria e que deveria ser abandonado. Pois quando Deus escondeu o local de sepultamento de Moisés, o fez para que os judeus não caíssem em idolatria pela veneração de relíquias. Deus proibiu isso. Deus se antecipou para que não houvesse. Mas aí os cristãos foram lá no efeito pé de cabra e desfizeram o que Deus fez. Vamos lá em Deuteronômio 34:6. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. E desde lá ninguém sabe mesmo, né? Também já estive lá na Jordânia, né? Em como é que ele, Musa, como é que é o nome? Esqueci o nome, ele fala, é o monte, né? Tem o termo que eles usam, né? Bel, não, né? Musa, que é o monte em que Moisés subiu para olhar a terra prometida. Eles usam diversos fatores lógicos para dizer que é naquele monte ali, né? Não dizem que foi aqui que ele olhou, mas ó, é aqui nesse monte. Esse é o monte mais alto, está em frente do que era Jericó,
né? Então eles falam isso, né? Mas eles não dizem foi aqui que ele foi enterrado. Foi daqui que ele viu a terra prometida. Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabe. E tinha uma razão para isso. E Calvino fala, Deus fez exatamente para isso, porque ele não queria que o povo de Israel voltasse lá e usasse o corpo de Moisés, os ossos de Moisés, a roupa de Moisés, o cabelo de Moisés como relíquia. Porque Moisés foi um grande homem. Mas quem abriu o Mar Vermelho foi Deus. Quem escreveu a lei foi Deus. Quem deu vitória ao povo de Israel foi Deus, não foi Moisés. E o poder e a glória devem ser dadas a Deus e não aos homens, e não poder aos homens. Calvino faz essa defesa, né, necessária hoje, né? Devia ler o livro de Calvino. Zwinglio, o famoso reformador de Zurique, promoveu em Zurique uma grande oposição à veneração às relíquias e às imagens, à iconoclastia. Zwinglio, queridos, foi um reformador como é extremista, né? O termo hoje que as pessoas usam é de extrema direita, ele é extremista. Zwinglio lançou mão de espada, de armas, para fazer a reforma protestante na Suíça, em Zurique, né? E ele, nós vamos ver mais para frente em outro estudo, né? Ele fez coisas fortes, e aqui também, né? Ele fez uma grande oposição armada à iconoclastia, né? Ele removeu imagens, ele queimou relíquias, botou fogo em igreja, botou fogo em relíquia, né? Tudo foi substituído por uma liturgia centrada na palavra e na ceia. Calvino também. Mas Calvino não lançou mão de armas. Zwinglio foi um pouco mais agressivo, vamos dizer assim. Calvino adotou uma liturgia muito simples, uma moralidade muito forte, né? E tudo focado na palavra e na ceia. Zwinglio, né? Na verdade, o nome certo é Zwinglio, né? Também, só que de uma forma um pouco mais agressiva mesmo, armada, certo? Ou seja, não, mas, né, todos os reformadores foram contra as relíquias. Mas apesar de a reforma protestante, com a sua doutrina dos cinco solas, ter combatido o uso de amuletos, né, de relíquias, ensinando sobre a verdade bíblica sobre eles, né, e proporcionando muitas mudanças, infelizmente, há atualmente, há entre os protestantes amuletos. Como eu falei, né? O kit de maquiagem da fulana, a vassoura ungida, o travesseiro ungido, o óleo da unção orado, né? O óleo ungido, que até hoje eu não consegui entender como é que você unge um óleo, mas né, deixa para lá, né? Tem, né? A folha do Monte das Oliveiras, a água do Rio Jordão, o lenço umedecido do Rio Jordão, do tanque de Betesda, né? Ah, eu esqueci de um importante, né, que eu convivi. A bandeira orada no topo do Monte Sinai. Uhum. Ah, alguma coisa que recebeu oração no Muro das Lamentações. São amuletos que os evangélicos têm. São amuletos. Então, há entre os protestantes, sim, amuletos que, como nos primórdios, surgiram de um modo inocente. Não, é só para reforçar a fé. Evoluíram para objetos ungidos e infalíveis. Quantas vezes você já ouviu? Compre! Compre isso aqui, você vai só fazer. Na verdade, não é uma oferta, é um investimento. Você vai investir 50, 100, R$ 200 aqui na compra desse objeto, dessa vassoura, né? Uma vassoura de R$ 250, um óleo ungido, meio litro por R$ 250, R$ 300, né? Mas ele é infalível. Amuleto. O nome disso é amuleto, é superstição, né? Então, que movimenta um lucrativo mercado evangélico, né? Cristãos e igrejas. Você sabe que há igrejas que são baseadas nessa visão, nessa mentalidade.
a pregadores que vivem nisso aí, né? E não são só os neopentecostais, não, tá? Foi-se o tempo. Foi-se o tempo que era só nas igrejas neopentecostais. Infelizmente, hoje, nas igrejas historicamente tradicionais, batista, presbiteriana, Assembleia de Deus, isso entrou, né? E como diz o apóstolo Paulo, para vergonha nossa, eu digo, né? Que nas Assembleias de Deus isso entrou, nas igrejas presbiterianas isso entrou, na igreja batista isso entrou. Esse mercantilismo, isso não é simonia, isso não é nem simonia, isso é mercantilismo. Porque simonia é vender o dom de Deus, dom espiritual. São coisas que não têm dom nenhum. As pessoas estão vendendo objetos, isso é comércio. Né? Como Jesus entrou no templo expulsando os mercadores. É isso que acontece hoje nas igrejas. É um mercado evangélico. Infelizmente. E a nossa orelha tem que queimar, porque estou falando de nós, Assembleia de Deus, do Brasil. Infelizmente. Isso porque o cerne da questão supersticiosa é aquilo que eu falei, essa dificuldade de aceitar o não visível, o transcendental, o espiritual, é bem arraigado na mente e razão humanas. A gente tem essa dificuldade, é verdade, querido. Essa dificuldade é natural da nossa carne. Mas andamos por fé e não por vista, diz o apóstolo Paulo. Eu não preciso ver para crer. Meu pai dizia, na verdade é o contrário, eu preciso crer para ver. Então, então está bem arraigado na mente e na razão humana. Daí resistir e ressurgir em tantos séculos. Né? Nossa mente, a nossa razão tem dificuldade de ver o invisível. Hebreus 12, 27, na verdade é Hebreus 11, 27, né? Vamos lá, por favor. Hebreus, se não me engano, Hebreus 11, 27. Deixa eu conferir aqui. Hebreus 11, 27, por favor. Tem que corrigir aqui. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Moisés ficou firme vendo o invisível, pela fé. Não é que ele tinha uma visão, né, realidade aumentada, como hoje tá na moda. Não. A fé via o que não existia. E nós hoje, né, queremos ver. Não, não, eu creio quando eu ver. Se eu vir, eu vou crer. Do contrário, não. Então eu preciso de algo palpável, algo visível, em que eu coloque a minha fé. Aquele objeto vai atrair, ou vai expulsar, ou vai tirar, né? E muitas vezes tende a se apoiar em objetos, ultrapassando uma tênue linha. Eu sei que vai dizer, pastor, mas o óleo da unção está na Bíblia. Pastor, a Bíblia fala de alguns objetos que reforçaram a fé. Tem uma linha muito tênue, é muito tênue, entre o reforço à fé e o amuleto. Assim, é imprescindível alargar e fortalecer bem essa linha tênue. Tênue, palavra tênue, quer dizer frágil, fina, né? Bem delgadinha, bem frágilzinha. É tão fininha que é frágil. Então, existe uma linha tênue entre o reforço à fé e o amuleto. A gente precisa, por meio do conhecimento bíblico, e eu volto lá no primeiro estudo, analfabetismo cristão, a gente precisa, por meio do estudo bíblico, por meio da fé, alargar essa linha que é fina, fortalecer essa linha que é frágil, né? Alargar e fortalecer bem essa linha tênue, estabelecendo o limite entre o devido e o útil e o idólatra e supersticioso. Se a gente reforçar essa linha, se a gente entender as questões, é por isso que eu vou na história, querido. Como eu falei, eu podia falar aqui para você, ó, o negócio é o seguinte, o certo é esse, o errado é aquele. Por quê?
Então a gente vai na história e vê, olha, né, a distorção gerou isso. Olha, a falta de conhecimento gerou isso. Ora, a falta de leitura bíblica gerou isso. Aí eu posso falar porque o roteiro de leitura bíblica já foi distribuído para o ano que vem. Hum? A gente precisa ler a Bíblia. A gente precisa estudar a palavra de Deus para reforçar essa linha. Amém, queridos? Alguma dúvida, pergunta ou comentário?